Mas a gente tem hoje um governo que é associado à esquerda. É, né? E bom, eu sei que tu não concorda com isso que eu acabei de. Apesar de eu disse que ele é associado à esquerda, né? Isso. É um governo que, se você for perguntar pra qualquer. Se a gente descer aqui na rua aqui e perguntar que se é a esquerda ou a direita que tá no poder, os caras vão falar que é a esquerda. E tu discorda disso Isso. porque tu é comunista. Comunista é uma lógica um pouco mais radical da parada. E veio o Gaio Fato aqui que chamou o Haddad de príncipe neoliberal do PT. Boa. Tu acha que isso é uma boa definição? Como é que você avalia, por exemplo, um governo tido como de esquerda no Brasil? Tá. Desse que a gente tá vendo, Lula 3. Vamos lá. Como eu comecei... Tu gostou do Lula 1 e 2? Não. Pra mim, acho que o último bom presidente que a gente teve no Brasil foi João Goulart. Tá. Né? João Goulart foi o último bom presidente que a gente teve no Brasil. Qual é a questão pra mim? Vamos lá. Isso não é negando os méritos da trajetória do Lula, do PT e por aí vai. É uma discordância aqui de estratégia e de tática. No capitalismo, um governo capitalista, ele tem limites muito claros, né, do que ele pode fazer. Dentro desses limites, uma das coisas que é possível é você aplicar uma estratégia política reformista, que é, mesmo não superando o capitalismo, porque você não supera o capitalismo com um mero governo, você consegue produzir melhoras na vida da classe trabalhadora, você consegue produzir ganhos, transformações significativas na vida da classe trabalhadora. Um exemplo de uma reforma. No Brasil, até a Constituição de 88, não existia sistema de saúde público. Só tinha os INAMPs, que era basicamente uma cobertura de saúde para quem tinha carteira assinada. E quem não tinha carteira assinada? Estava descoberto, dependia de caridade ou não ia no médico, morria e era isso. O SUS muda a lógica de saúde no Brasil, bem ou mal, com todos os problemas, mas todo mundo tem, teoricamente, acesso à saúde na média, na alta e na atenção primária, né? Na atenção primária, na média e na alta complexidade. Perfeito? Então, o SUS foi uma reforma. Aquilo mudou a dinâmica da saúde no Brasil. Tem um antes e um depois do SUS, beleza? Qual é a minha questão com o governo Lula? O governo Lula nunca lutou por reformas no Brasil. Então, a gente está falando do quinto governo petista, em que as promessas de campanha do Lula, ele nunca lutou para colocar em prática, para fazer uma reforma agrária, para fazer uma reforma política, para fazer uma reforma da mídia, para fazer uma reforma da educação, uma reforma urbana. Isso não significa que o governo Lula não tenha feito políticas públicas importantes, como Luz para Todos, o Programa Cisternas do Nordeste, o Bolsa Família, ampliação das universidades públicas, etc. Só que política pública, ela tem uma duração menor, um efeito menor, acaba que troca o governo, a política pública acaba, né? Porque é menos profundo, é menos enraizado na sociedade e não resolve os problemas de maneira mais estrutural. Hoje, o governo Lula, eu classifico como um governo neoliberal. O elemento central do governo Lula é neoliberal. Por que é neoliberal? Porque a equipe econômica dirigida pelo Fernando Haddad tem como prioridade o que a gente chama de ideologia de austeridade. O que é isso? É a ideia que é preciso, de maneira permanente, reduzir o tamanho do Estado, cortar gastos, reduzir a presença do Estado na economia, reduzir direitos sociais e, claro, cortar gastos só os gastos que atendem a classe trabalhadora. Então, quando o governo Lula aprovou um novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, ele limita o crescimento da despesa pública a 2,5% ao ano. Né? Não, a despesa pública não pode crescer mais do que isso. Aí tu me pergunta, isso é muito ou é pouco? É a menor média de gasto público desde o fim da ditadura empresarial militar. É uma média menor do que do governo FHC, governo Lula 1, governo Lula 2, governo Dilma, governo Temer, até do que o governo Bolsonaro. Então, se o Brasil, a gente tem analfabetismo, tem déficit de moradia, a gente tem problema no SUS, tem problema no transporte, como é que você vai limitar o crescimento do gasto público e vai resolver esses problemas? Você não vai. Na prática, inclusive, o tamanho do Estado na economia dos serviços públicos vai se reduzir ano após ano. Então, esse é o núcleo central da política do governo Lula. É uma política de austeridade, é uma política de corte de gastos. Aliado a isso,
o Lula, ele simplesmente ignorou todas as suas promessas de campanha. Então, Não teve picanha. essa nem é a promessa central, porque essa era mais um slogan, né? Mas 2022, quando o Lula foi para Recife, eu tava lá no palanque do lado dele, né? Ouvi, inclusive, as promessas da boca dele, assim, do ladinho, do meu ouvido. O Lula prometeu restatizar a Eletrobras. Ignorou a proposta, não toca no tema. Lula prometeu restatizar as refinarias da Petrobras privatizada, né? Alandolfo Alves, a Isaac Sabá, Clara Camarão. Só para tu ter ideia, o povo do Amazonas paga um dos combustíveis mais caros do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do Brasil, porque a única refinaria da Petrobras que existia no norte do Brasil, que fica no Amazonas, foi privatizada pelo governo Bolsonaro, comprada pelo Atem Group, que é um grupo privado que controla a refinaria e controla a importação de combustível. Então eles deixam a refinaria funcionando abaixo da sua capacidade de maneira proposital para precisar cada vez mais importar combustível, porque é mais lucrativo vender o combustível importado do que produzir na própria refinaria que era da Petrobras. Aí tá o povo amazonense, que é um dos povos, que é uma das populações mais pobres do Brasil, pagando um combustível que vis-a-vis é mais caro que o combustível pago pelo paulistano, por exemplo. Todas essas promessas de campanha, o presidente Lula ignorou, né? E aí alguém vai dizer assim, mas Jones, e o Congresso? Veja, é óbvio que o Congresso hoje é um problema. E aí já a gente desenrola mais ideias sobre isso. É lógico que o Congresso é difícil. Mas, durante o governo Lula 1 e 2, ele governou com um Congresso muito mais vantajoso, chegou até 80% de popularidade, né? Chegou até a presidência da Câmara dos Deputados, inclusive tu, que é um pouco mais velho, tu vai lembrar que nos anos 2000, a conversa era que o problema não era a Câmara dos Deputados, que o problema era o Senado. Já que chegou a ter o João Paulo Cunha, petista, presidente da Câmara, o Aldo Rebelo, quando era do PCdoB, presidente da Câmara, o Arlindo Quinalha, petista, presidente da Câmara. Qual era o debate que se fazia? A gente conseguiu muita força na Câmara dos Deputados, mas o Senado é difícil, né? Então, a desculpa muda no decorrer do tempo. Mas não teve nunca uma estratégia reformista, uma estratégia de buscar mudanças estruturais para o Brasil. Mas tu acha que ele não quer ou não dá pra fazer? Eu acho que ele não quer. É? Por um compromisso ideológico neoliberal. Eu acho que há um compromisso ideológico na cúpula hoje do PT, não são de todos os petistas. Tem muita gente séria, militante de esquerda, socialistas, tá, como o deputado Renato Freitas, a deputada Natália Bonavides, lá do Rio Grande do Norte. Tem muita gente séria, muito militante e valoroso no PT. Mas a cúpula petista, ela hoje tem uma convicção ideológica neoliberal. Exemplo, o presidente Lula, quando estava em Recife, ele prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife. O metrô do Recife é parte da CBTU, que é uma empresa pública federal da União. Beleza, não ia privatizar o metrô, ia retomar o investimento na CBTU, recuperar o metrô do Recife, requalificar o metrô, melhorar o serviço. O presidente fez um acordo com a governadora de Pernambuco, a Raquel Lira, para estadualizar o metrô, passar o metrô para o controle do governo do estado, para em seguida o governo do estado privatizar. Aí, depois que for privatizado, aí chega um aporte bilionário do BNDES para o operador privado fazer as reformas e melhorias no metrô. Peraí, pô. E por que esse aporte de recursos não pode vir enquanto o metrô é público? Aí deixa o metrô sucateado, o metrô não funciona mais aos domingos, vários problemas de limpeza, de segurança, de manutenção, para justificar a privatização, dizendo que vai melhorar. Mas aí vai acontecer com o metrô do Recife a mesma coisa que aconteceu com o metrô de BH, que foi privatizado durante o governo Bolsonaro. Da privatização até hoje, a passagem cresceu 36%, mais de 1.000 trabalhadores do metrô foram demitidos, as obras paradas continuam paradas e o serviço continua uma porcaria do mesmo jeito. Veja, o presidente Lula ele prometeu que não ia privatizar o metrô. Isso não passa pelo Congresso, decisão da presidência. E o presidente simplesmente ignorou a promessa que fez aos metroviários. Então, minha crítica ao governo Lula é que o governo Lula ele não é um governo de politização, de mobilização, de um debate de projeto de país, de um debate de reformas. Isso não significa, evidentemente, desconsiderar o papel da extrema-direita. Isso não significa dizer que o Lula e Bolsonaro são iguais. A questão central é essa polarização eleitoral, ela acaba não colocando os grandes temas nacionais em debate. É muito ataque para lá, ataque para cá, mamadeira de piroca, Alexandre de Moraes, Venezuela, vai virar uma Venezuela, não vai virar uma Venezuela e tal. E os problemas fundamentais do Brasil, as coisas que são importantes, estratégicas, por exemplo,
Pô, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de terras raras. O que são terras raras? Um conjunto de 17 elementos químicos que são fundamentais na fabricação de celulares, de computadores, de placas solares. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Qual é a política do Brasil para industrializar essas terras raras, ao invés de estar exportando in natura e comprando depois o celular, o microfone, o smartphone, a placa solar? A gente não está debatendo isso. Isso não está colocado no grande debate nacional. Isso não é um grande tema que está mobilizando a universidade, as lideranças políticas, os intelectuais, os movimentos sociais. Isso é também, em parte, responsabilidade do PT. Então, eu, enquanto comunista, eu não sou lulista. Né? Não tem como ser, porque a gente defende um projeto radical de transformação do Brasil e o presidente Lula representa uma força política que a gente chama de social-liberal. O que é o social-liberalismo? A ideia é o seguinte: toda política neoliberal vai se manter intacta. Massa, a gente não vai mudar nada. Então, tudo que o FHC privatizou vai ficar privatizado, o Banco Central vai ficar na mão da banqueirada, o país vai continuar se desindustrializando, o agronegócio vai continuar mandando em tudo. Tá. A economia política fica ali na mesma. Mas, em compensação, a gente faz alguma política social, a gente tem mais preocupação com a população pobre. Ou seja, você mantém a economia política neoliberal com mais preocupação social. Só que mais preocupação social é pouco para as demandas que a gente tem enquanto país. Entendi.